Olá, seja bem-vindo aos principais destaques internacionais da semana. Nós começamos essa edição falando sobre o conflito no leste europeu. A Ucrânia atacou um navio da Marinha Russa no Mar Negro, como mostrou um vídeo divulgado na sexta-feira. De acordo com uma fonte da inteligência ucraniana, o navio foi atingido por explosivos e ficou danificado. Um vídeo mostra um drone se aproximando de um navio de guerra antes da transmissão ser interrompida pouco antes do impacto. Segundo o Ministério da Defesa de Moscou, durante a noite, as Forças Armadas ucranianas, com a ajuda de 2 barcos sem tripulação, tentaram atacar a base naval de Novorossiysk. A nota informou que os botes foram detectados visualmente e destruídos por disparos dos navios russos que protegiam a base. Uma fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia confirmou a investida contra a infraestrutura. Em um vídeo divulgado pelo Ministério da Defesa, o titular da pasta, Sergei Shoigu, aparece em uma zona de operação na Ucrânia, onde inspeciona um posto de comando e se reúne com comandantes militares. O ministro recebeu um relatório sobre a atual situação na frente de batalha e elogiou os comandantes e militares pelas ações ofensivas na área de Liman, leste do território ucraniano. Os preços globais de alimentos estão subindo depois dos frequentes ataques russos aos portos ucranianos. Na quarta-feira, um porto ucraniano no rio Danúbio, que tem servido como a principal rota alternativa da Ucrânia para as exportações de grãos, foi atingido. Um ataque de drones russos durante a madrugada danificou a infraestrutura portuária e de armazenamento de alimentos de Odessa. Equipes dos bombeiros tentavam conter as chamas em Ismail, um porto importante no delta do Danúbio, de onde os grãos ucranianos são levados por barcos para o porto romeno de Constanza, no Mar Negro, de onde são exportados. Desde que a Rússia voltou a bloquear os portos ucranianos do Mar Negro e abandonou o acordo de grãos, o porto da Romênia tem servido como rota alternativa para escoar a produção de grãos. A produção agrícola da Ucrânia tem potencial para alimentar milhões de pessoas em todo o mundo. Os preços do trigo em Chicago saltaram 4% após o ataque. Os preços do trigo em Chicago saltaram 4% após o ataque e ainda subiram cerca de 2,5% no final da manhã, com os traders preocupados novamente com um impacto nas ofertas globais, ao tirar a Ucrânia, um dos maiores exportadores do mundo, do mercado. Kremlin disse que o presidente Vladimir Putin falou por telefone com o mediador do acordo de exportação de grãos, o presidente turco Tayyip Erdogan. Putin reiterou a condição da Rússia para voltar ao acordo de grãos, que seja implementado um acordo paralelo que melhore os termos de suas próprias exportações de alimentos e fertilizantes. Falando agora sobre as mudanças climáticas, as emissões de carbono geradas pelos incêndios no Canadá já atingem níveis sem precedentes. Só no fim de julho, a área era mais que o dobro do recorde anual anterior de 2014. Um boletim do Observatório Europeu Copérnicos detalha que as emissões totais dos incêndios florestais no Canadá são de aproximadamente 290 projéteis de carbono, ante 138 registrados no recorde anterior. O número para 2023 reflete apenas as emissões desde o início do ano e, essencialmente, desde o início de maio, quando os incêndios começaram a devastar o país e que ainda não chegaram ao fim. Devido à sua situação geográfica, o Canadá registra um aquecimento mais rápido que o resto do planeta e enfrentou nos últimos anos fenômenos meteorológicos extremos, com frequência e intensidade aceleradas devido à mudança climática. O país registrava em julho mais de 990 incêndios, desses 613. Ao todo, mais de 12 milhões de hectares foram queimados desde o início do ano. Os efeitos das mudanças climáticas podem ser vistos também nas águas do Canal do Panamá e do Lago Ness, que enfrentam secas históricas. A diminuição das chuvas por conta da mudança climática e do fenômeno El Niño ameaçam secar a via que movimenta quase 6% do comércio marítimo mundial.
A administração do canal destacou que a grande desvantagem como rota marítima é o fato de operar com água doce, enquanto as outras rotas marítimas utilizam água do mar, como o canal de Suez. Devido à escassez de chuvas, o canal restringiu o calado, a distância da lâmina d'água até a quilha do navio, o que causará uma perda de 200 milhões de dólares em sua receita em 2024, quase R$1 bilhão. Do outro lado do Atlântico, na Escócia, as águas do Lago Ness, famosas pela lenda de abrigar uma criatura mística, caíram a seu nível mais baixo em décadas. O país se recupera do mês de junho mais quente já registrado. Segundo números publicados em maio pela Agência Escocesa de Proteção do Meio Ambiente, com uma profundidade de 109 centímetros no local onde se costuma medir, o Lago Ness nunca havia sido tão pouco profundo, desde que começaram os registros no início dos anos 1990. Embora as chuvas das últimas semanas tenham aliviado algumas regiões escocesas, segundo o órgão, os níveis de água continuam a um ponto crítico em algumas regiões. Além disso, o Serviço Meteorológico Britânico prevê outro período seco no final do verão. Especialistas em meio ambiente advertem que habitantes e empresas devem se preparar para períodos de escassez de água e, ao mesmo tempo, inundações, à medida que a média da temperatura aumente. As fortes chuvas que atingem diferentes regiões da China já deixaram mais de 20 mortos e 19 desaparecidos. Pequim e outras cidades do norte da China correm contra o tempo para socorrer os atingidos pelas enchentes. Mais de 100 mil pessoas tiveram que deixar suas casas às pressas na capital de Pequim. A meteorologia disse que as enchentes são consequências da passagem do tufão Doksuri, que é a pior tempestade a atingir o norte da China em décadas. Nos últimos meses, a China registrou condições meteorológicas extremas e temperaturas incomuns que ultrapassaram os 40 graus. E mudando agora de assunto, mas ainda na China, o país anunciou que vai proibir crianças e jovens de até 18 anos de idade de acessarem a internet durante a noite, além de limitar o tempo de conexão diária. A nova regulamentação entrará em vigor no dia 2 de setembro e já é considerada uma das normas mais rigorosas de controle do uso da internet no mundo. As novas normas determinam que os menores de 18 anos não poderão usar celulares para se conectar entre as 10 horas da noite e as 6 horas da manhã e também criam limites diários de acesso para as crianças. Os menores de 8 anos de idade poderão ficar conectados por apenas 40 minutos e os jovens de 16 e 17 anos de idade por 2 horas. De acordo com as autoridades chinesas, os provedores dos serviços serão responsáveis por implementar as regras e os pais poderão optar por desativar as restrições caso desejem. O anúncio provou queda nas ações das empresas do setor de tecnologia e mídias sociais chinesas. Falando agora de saúde, a Organização Mundial da Saúde divulgou o mais recente relatório sobre a epidemia mundial de tabagismo. O levantamento revelou que medidas adotadas nos últimos 15 anos em diferentes países, entre eles o Brasil, evitaram que 300 milhões se tornassem fumantes. O fumo mata mais de 8 milhões de pessoas a cada ano. 7 milhões são fumantes diretos e 1.300.000 passivos, que estão expostos à fumaça do cigarro. O fumo também está relacionado a 20 tipos ou subtipos de câncer e é um fator de risco para doenças cardiovasculares e respiratórias. O mundo tem 1.3 bilhão de fumantes, 80% deles se concentram em países de média e baixa renda. A OMS alerta que não existe um nível seguro de consumo de tabaco, que todas as formas de uso são prejudiciais. Para enfrentar esse problema, a organização recomenda anúncios agressivos sobre os riscos do fumo e atendimento especializado. No relatório, a Organização Mundial da Saúde elogia o trabalho feito pela Holanda, que, segundo a OMS, se tornou o 4º país a atingir o nível mais alto de controle do tabagismo, juntando-se a Turquia, as Ilhas Maurício e o Brasil. A organização fala que esses países desenvolveram as políticas recomendadas pelas autoridades de saúde. O relatório destaca positivamente que quase 40% dos países baniram o cigarro de espaços públicos fechados, o que, segundo a organização, garante um ar mais puro e incentiva as pessoas a largarem o cigarro. A OMS alerta ainda que a epidemia do tabaco é uma das maiores ameaças que a saúde pública já enfrentou.
Nos Estados Unidos, o ex-presidente do país, Donald Trump, se declarou inocente das acusações de que ele teria liderado uma conspiração criminosa para mudar o resultado das eleições de 2020. Grande favorito entre os republicanos para disputar a eleição presidencial de 2024, o ex-presidente Donald Trump se declarou inocente em um tribunal da capital, Washington. O magnata de 77 anos responde por acusações de que liderou uma conspiração criminosa com o objetivo de fraudar o povo americano e reverter as eleições de 2020, que perdeu para o democrata Joe Biden. Em um documento de 45 páginas publicado na terça-feira, o procurador especial Jack Smith acusou Trump de minar as bases da democracia americana, ao tentar alterar a apuração dos votos nas eleições presidenciais. Sem precedentes, a acusação é particularmente grave, considerando-se que ele era o presidente em exercício no momento dos fatos. O bilionário denunciou em sua conta na plataforma Truth Social a instrumentalização sem precedentes da justiça contra ele. A provável presença do presidente da Rússia, Vladimir Putin, na cúpula do G20, que vai acontecer em Nova Delhi, capital da Índia, em setembro, tem gerado tensão entre os organizadores do evento. O mal-estar tem origem nas diferentes posições sobre a guerra da Ucrânia dentro do bloco, que reúne membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte e países como Índia e China, mais alinhados à Rússia. Nos bastidores, busca-se um consenso para os termos do G20 em relação à guerra, mas um texto comum está longe de ser alcançado. O governo brasileiro torce para que o impasse se resolva até esta cúpula, para que o problema não seja herdado na próxima presidência rotativa do G20, que será do Brasil em 2024. Desta vez, caso Putin compareça à cúpula do G20, a tendência é que líderes como o americano Joe Biden, o francês Emmanuel Macron e o alemão Olaf Scholz se recusem a dividir o mesmo recinto que Putin. A tradicional foto da família G20 ao término da cúpula, então, seria descartada. Falando agora sobre economia, após ser aprovada em maio, uma nova legislação para a mineração de cobre foi sancionada pelo presidente chileno Gustavo Boric. O texto prevê a criação de um novo imposto que deve arrecadar quase 1 bilhão e 500 milhões de dólares por ano e ajudar a financiar programas sociais. O anúncio foi feito pelo presidente Gabriel Boric durante cerimônia na cidade de Mejillones, onde assinou a iniciativa, considerada uma das mais importantes de seu governo. O Chile, maior produtor mundial de cobre, estabeleceu uma compensação em favor do Estado pela exploração do mineral e planeja destinar 1/3 dos recursos para o desenvolvimento das comunidades locais. O novo imposto ganha relevância depois que o Congresso rejeitou em março uma reforma tributária com a qual Boric buscava financiar planos de assistência social e que incluía novos impostos sobre grandes fortunas. Gigantes da mineração como a anglo-australiana BHP e a britânica Anglo-American, além da estatal Codelco, atuam no país. A nova lei foi aprovada em maio no Congresso, após quase 4 anos de tramitação parlamentar, e deixa de fora empresas que produzem menos de 50 mil toneladas de cobre fino por ano. Segundo o governo, a partir de agora as grandes mineradoras terão uma carga tributária efetiva que passará de 35% para 40%. A agência de classificação de risco Fitch rebaixou a nota de crédito dos Estados Unidos, considerado o país mais seguro para os investidores. A Fitch citou o aumento da dívida do governo. A agência Fitch baixou a nota dos Estados Unidos de A triplo, considerada a mais alta, para AA+. A agência citou o aumento da dívida do governo e uma deterioração nos padrões dos Estados Unidos nas 2 últimas décadas como os fatores principais para esse rebaixamento, entre eles o aumento das divisões políticas e o risco de uma leve recessão econômica no final desse ano. As notas de crédito são importantes porque classificam o nível do país de honrar as suas dívidas. Quanto maior a nota, menor são os juros das dívidas dos governos. O Reino Unido lançou o primeiro serviço permanente de entrega postal com drones na Escócia. A novidade pode ajudar a evitar problemas em caso de mau tempo, melhorar a segurança dos funcionários e reduzir a emissão de gases de efeito estufa. As encomendas voarão de Stromness, a segunda cidade do arquipélago, para as ilhas de Grahamsay e Hoy. Até agora, o correio era normalmente transportado por ligações de ferry e, de acordo com o Royal Mail, os drones irão ajudar a evitar contingências, como a suspensão recorrente destes transportes devido ao tempo ruim. A proximidade das ilhas também permite que drones sejam utilizados no atual marco legal,
já que as rotas não exigem autorização para voos fora da vista do piloto. De acordo com um comunicado do Royal Mail, o uso de drones está inicialmente planejado para 3 meses, mas pode ser prolongado. E antes de encerrar, olha só que fofura. Filhotes de panda vermelho em extinção nasceram no zoológico de Whipsnade, perto de Londres, no Reino Unido, pesando apenas 113 gramas. Os filhotes não serão nomeados até receberem seu primeiro exame veterinário, após 8 semanas de vida, quando a equipe descobrirá se são machos ou fêmeas. Os pandas vermelhos são listados como uma espécie em extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza, com cerca de apenas 10 mil restantes na natureza. Apesar de seus nomes, os pandas vermelhos estão mais intimamente relacionados aos guaxinins e doninhas do que aos pandas preto e branco. Ambas as espécies dependem de uma dieta à base de bambu que originou seus nomes. Panda é pensado para ser derivado da palavra nepalesa pônia, para bambu ou animal que come plantas, de acordo com o Fundo Mundial para a Vida Selvagem. Essa edição fica por aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Excelente final de semana para você. Tchau, tchau.